E aí, galerinha, boa noite. Começar nossa live. Vamos testando aí o som. Como é que tá? Oi, Rodrigo. Vamos entrando aí, pessoal, para chamar a Ana, pra gente começar a conversa. Oi, Maricele. Vamos entrando, que já já eu vou chamar a Ana. Essa é a primeira live, gente, que eu faço aqui pelo Brasília Kids. Vamos ver como é que vai ser isso. Tô bem ansiosa. Deixa eu até aumentar esse ar-condicionado que eu já tô ficando vermelha. Vou esperar mais um pouquinho de gente chegar. Aproveitar para convidar, vamos convidar o pessoal, vamos convidar os conhecidos aí, gente, para participar dessa live com a gente. Oi, 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 Renatinha, oi, Manu, oi, Michele. Mando um oizinho aqui para vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo... Então eu vou chamar a Ana agora. Vamos... Oi, Flávio. Oi, meu bem, tudo bom? Oi, Ana. Que linda! Uau! Viu? Estou Que legal, que bom. parecida com você, ó. É uma homenagem. Isso, tá linda. O pessoal tá Obrigada. entrando ainda, né? Vocês enviaram aí o convitezinho, mandaram esse aviãozinho pro pessoal? Cadê o Flávio para enviar esse aviãozinho? Convidar o pessoal para entrar. Deixa eu desligar aqui. Oi, Bini, tudo bem, meu amor? Aprender a estudar, né? Estudar mais, com qualidade. Gente, hoje a gente vai conversar com a Ana Mansur, que tem um projeto, um programa, que que é o nome é Mente em Evolução. E ela vai explicar para a gente tudo, como ela aplica esse programa, quais são os métodos. E o, o programa dela é dividido em técnicas de estudo e também na parte só emocional, que é o caso da Ana Paula. A minha filha, Ana Paula, tem 6 anos e começou esse programa com a Ana esse ano. Gente, se eu contar para vocês os benefícios e a mudança da Ana Paula, e assim, o que acontece? Eu levo as questões para a Ana, aponto algumas questões para a Ana, e a Ana trabalha a Ana Paula nessas sessões. As sessões da Ana duram 2 horas. É uma vez por semana, mas duram 2 horas. Então, assim, é um trabalho bem legal. Ela trabalha respiração, meditação, sabe, meditação, ela ensina várias coisas.
E assim, eu lembro que no primeiro encontro com a Ana, ela me deu esse livrinho aqui, Quietinho Feito um Sapo, para aprender a meditar junto com a Ana Paula. Né? Assim, para a família, para a gente aprender junto a meditar, a se conhecer, aprender até sei lá, como é que é, equilibrar os sentimentos, poder, né, se acalmar muitas vezes, que as crianças às vezes ela fica muito nervosa, agitada, e a Ana ensina a criança a, como é que é, Ana? Cheirar a florzinha e assoprar a velhinha, né? Não é isso? É isso. Tem tudo isso. Exatamente. Ela tem uma metodologia incrível, incrível, que eu não conheço nada igual. E o interessante foi a forma que eu conheci a Ana, que foi uma amiga que hoje mora na Alemanha. Espero que ela esteja aí vendo a gente. Ela disse que ia tentar ficar acordada para assistir a nossa live. Foi ela que falou da Ana para mim. Por quê? Ela chegou lá na Alemanha com as 2 filhas, sem falar nada em alemão, né? E tendo que já entrar na escola, estudar junto com os alemães e tudo, né? Com os nativos. E aquela insegurança. E aí a Ana, online, fez um trabalho com elas, explicou esse programa dela, esses métodos dela. E o que? As meninas hoje são, assim, excelentes em alemão. Eu fico pensando, a gente, né, para os nossos filhos já é difícil serem os melhores alunos em português, imagina em outra língua. Então, assim, isso me encantou muito. E foi assim que eu conheci a Ana e a gente começou um trabalho. Bom, chega de falar. Agora quem tem que falar é a Ana. A Ana vai se apresentar para a gente. Ana, se apresenta, que a gente vai começar agora. Tá óbvio? Deixa eu só desligar aqui. Tá. Para não ter perigo de ficar chamando nada. Então, eu comecei a trabalhar com a Milena, né? Vou só fechar isso da Milena, já me apresento. E foi legal que as filhas da Milena, tanto a Maria quanto a Angelina, uma estava com 9 anos, fez 10 durante o processo, né? E a outra com 12, que também fez aniversário, fez 13 anos dentro do processo. E a gente trabalhou tanto inteligência emocional quanto técnica de estudo. E elas foram convidadas a estudar numa escola de gênios. Então foi assim maravilhoso, assim, o resultado foi incrível, incrível com as duas. Então elas começaram a gabaritar provas, sabe, sair muito bem porque e elas chegaram lá com a autoestima realmente destruídas, né? Assim, ela começou a destruir a autoestima por conta delas não conseguiam se adaptar direito à turma, à língua, né, às novas amizades. Então o processo realmente foi muito bacana. Aí ela gravou um vídeo, né, espontâneo, eu fiquei muito feliz, me emocionei muito, ela e as filhas, né, eu falei, nossa, ainda são atrizes, né, porque foi lindíssimo os vídeos, ficou muito bonito. Então vamos lá, para começar, meu nome é Ana Mansur, tem gente que me conhece como Ana Amélia, mas profissionalmente é Ana Mansur, e eu sou psicanalista, eu sou formando em pedagogia também, e trabalho, sou trainer de pais e filhos, né? Tanto crianças, adolescentes e também os pais. Eu trabalho com um programa de inteligência emocional e também para os pais, orientação aos pais. Então, muitas vezes, esse trabalho a gente faz junto com as crianças, né, com os adolescentes, que tem 2 tipos de programa. A pessoa pode optar por só inteligência emocional, que geralmente os pais optam por só inteligência emocional quando eles são mais novinhos, até 9 anos mais ou menos. Eu começo a atender no presencial a partir de 6 anos. Abaixo de 6 anos eu atendo somente os pais, com orientação aos pais. Então eu posso estar dando dicas de como ele equilibrar essa questão em casa, muitas vezes tanto de tarefa mesmo, quanto de relacionamento, das emoções, de medos. Então a gente trabalha muito essa questão com os pais, né? E também, principalmente com as crianças. E a partir dos 9, 10 anos, eu tenho um programa onde ele consiste, a princípio, 10 sessões de 2 horas, né, com 2 horas de duração, uma vez por semana, onde eu trabalho tanto inteligência emocional e também técnica de estudo. Porque eu comecei a perceber que eu já trabalhava com inteligência emocional há muito tempo. E já vi o resultado maravilhoso. Numa das primeiras sessões, a gente faz um exercício que chama Roda da Vida, né? E nesse exercício da Roda da Vida, eu começo a ver qual a percepção da criança e do adolescente em cada pilar da vida dele. E a gente depois começa a trabalhar com autorresponsabilidade, faz um teste muito bacana para saber qual é o perfil de aprendizagem da criança, que é a mesma coisa de sistemas representacionais.
Então, cada um aprende de uma forma, né? Tem crianças que são mais auditivas, tem crianças que são mais visuais, tem as sinestésicas e tem as digitais também. Então, através desse teste, a gente percebe como que ela percebe o mundo, que é a forma que ela aprende, né? Não é a única forma, mas já dá muito bagagem para gente para ensinar. Eu ensino todas as técnicas que eu aprendi até hoje. Eu passo todas para o próprio aluno descobrir o que funciona melhor para ele. Então, dentro das sessões, eu vou passando todas as técnicas e peço para ele treinar durante aquela semana pelo menos 5 vezes, de segunda a sexta, para ele poder sentir a técnica, né? Porque é muito fácil você olhar a técnica, não gostei, mas nem tentou, né? Tenta, experimenta a técnica pelo menos 5 vezes, direitinho, do jeito que eu recomendo, porque lá na frente você vai falar, não, olha, eu gostei mais dessa técnica do que dessa. Ok, perfeito. Então você não precisa usar todas, né? Agora também tem muitos alunos que percebem assim, para determinada matéria, eles preferem uma ferramenta, né? Uma técnica de estudo. E para uma outra matéria, uma outra técnica, tipo mapa mental, ou flashcard, ou método Cornell, técnica investigativa. Então, tem várias técnicas que a gente vai mostrando no decorrer do curso que eles vão escolhendo, podendo descobrir o que funciona melhor para eles. E nisso, a gente trabalha muito a questão, principalmente, da autorresponsabilidade. Porque a grande maioria dos alunos que vem para mim, 80%, eles chegam assim, obrigados, porque os pais que estão pagando, os pais que percebem essa necessidade, e eles não queriam estar ali. Então, já na primeira aula, ai, que gracinha. Oi, Kelly, que linda! Acabei de terminar um processo com a filha dela, que coisa mais linda. E é interessante exatamente por isso, para a gente poder utilizar todas essas técnicas, assim, realmente com as crianças, né? Deles se perceberem e descobrirem o que funciona melhor para ele. E a questão da autorresponsabilidade, que eu estava falando, é que a maioria dos alunos, quando vem para mim, eles vêm assim, ai, que saco, mais uma coisa que minha mãe me coloca, né? Nossa, não querendo, porque eles já têm tantas atividades hoje em dia, aí coloquem mais uma. Então, muitas vezes eles chegam realmente armados. E eles percebem que não, lá é um ambiente gostoso, é um ambiente divertido, a gente ri pra caramba, se diverte Uma de Paula uma adora. forma bem leve. De uma forma leve, eu trabalho com Lego também, né? Então, o Lego é uma forma muito legal da gente tirar coisas que estão no inconsciente. Então, muitas vezes a criança não quer falar, eu tive casos assim muito fortes, né? De crianças de adolescente também, que começaram, eu dei o Lego, não queria falar, percebi que elas estavam mais estranhas. E quando eu dei o Lego para ela começar a representar no Lego como elas estavam, teve uma que fez representou ela sendo enforcada no Lego. E todo mundo de costa. Então ninguém percebendo, a família toda de costa e a única pessoa que via era um policial. Então foi uma coisa que me chocou bastante, mas foi legal porque ela sinalizou uma dor muito forte que ela estava tendo e a gente conseguiu trabalhar. Eu chamei os pais, né? E a gente conseguiu perceber também a necessidade de um psiquiatra. Porque cada um, né, no seu quadrado. Então, assim, eu não sou psiquiatra, eu sou psicanalista, então eu não medico, então tem casos que são mais específicos. A gente tem que trabalhar em conjunto com realmente outras áreas, em outras áreas. Então, e é muito bacana. E aí depois, que nem eu estava falando, eles gostam tanto, eles percebem que não é nada maçante. E as tarefas de casa que eu passo, eles vão fazer já dentro do que eles precisam fazer na escola. Né? Então, assim, a professora passou uma matéria para eles no dever de casa, eles vão usar a técnica para eles fazerem a tarefa de casa, não é nada a mais. A única coisa que eu passo a mais, às vezes, é coisa de diversão. É assistir um vídeo em família, é se divertir, algumas coisas bem bacanas, assim, ou ter um momento agradável em família, tirar foto, brindar e tirar foto. Então, tem umas coisas assim que a gente faz e eles curtem pra caramba. Muito bacana mesmo. Ai, que gracinha, que bom, Kátia. Tem uma galera bacana aí. Ana, eu vou fazer algumas perguntas agora. Eu quero que você explique para a gente os tipos de programas. Você já explicou, né? Como são os programas da mente. Como que funciona a aprendizagem? Como que a gente aprende? Como que a gente absorve conhecimento? Como é que isso funciona? Porque eu não queria saber como é que isso acontece. Aprendizagem.
Uma das formas é o processo, né? E uma das formas de nós aprendermos é através dos estímulos, né? Das emoções. Então, quanto mais estímulos sensoriais nós tivermos na hora que a gente está aprendendo aquele conteúdo, mais fácil fica a fixação desse conteúdo, né? Então, assim, se tem até a pirâmide de William Glaser, que ele fala muito a questão da pirâmide, né? Oi, saiu? Não, eu tô aqui. É que eu tô aqui aprendendo a mexer nesse negócio, tá? Aí eu fico vendo, tem um monte de opçãozinha, eu fico vendo o que que é. Segue aí, Então, Ana. né? Fica tranquilo. Então, assim, a pirâmide de William Glaser, ele fala muito que quando a gente está aprendendo, ele existe e passiva, né? Então, se a gente só lê uma matéria, a gente está estudando só lendo, a nossa absorção é de 10% apenas. Se a gente só ouve aquele conteúdo, a gente tem uma absorção de 20% daquele conteúdo. Agora, se a gente está só vendo algo visual, 30%. Se a gente vê e ouve, né? Se o professor está dando uma aula, coloca um slide, alguma coisa assim, 50%. Essa primeira parte da pirâmide é uma forma passiva. Você fica quieto e só está recebendo, né? Então, você só está lendo, ou só ouvindo, ou só vendo. Agora, tem como, eu até falo muito isso para os meninos, né? Para as crianças e os adolescentes, que tem como a gente potencializar o nosso tempo de estudo. As aulas, geralmente na escola, são 50 minutos. Você vai gastar o mesmo 50 minutos naquela aula, mas você vai fazer que, em vez de você ficar dentro dessa parte superior da pirâmide, 50%, você começa o quê? Quando você começa a perguntar para o professor, né, conversar, às vezes o professor acabou de dar alguma coisa, você ficou na dúvida, fala assim, parafraseia, né, que a gente fala, tipo assim, professor, é isso que você acabou de falar, isso, para ver se você teve um entendimento legal. Só de você estar participando, que aí transforma já de uma forma ativa, você passa o seu conhecimento para 70%. Olha só de participar. Então, quando a gente só lê, é 10%. Imagina, né? Então, quando a gente faz esse movimento de conversar, de perguntar, de nomear, então já sobe para 70%. Agora, quando a gente, além de estar perguntando, né, e tudo, a gente começa também a escrever, o professor fala, você começa a resumir o que ele falou e vai fazendo as suas anotações à parte, vai para 80% quando você faz, quando você escreve. E quando você ensina... Então, uma ação, quando você é ativo, não só passivo, é isso? A gente faz... Exatamente. E você gasta o mesmo tempo de aula. Basta você fazer algumas pequenas modificações que você já potencializa o seu tempo, né? E quando você ensina alguém, que é o método mais famoso, assim, o que tem mais resultado, né? De acordo com a pirâmide de William Glaser, é quando você ensina alguém, que você aprende 95%. Olha que interessante. Então, é muito legal quando eu até falo, olha, saiu da sessão, já dentro do carro com os pais, fala o que teve aqui, comenta, abre a pastinha, cada um recebe a sua pasta com as atividades que são feitas, com as técnicas de estudo. Então, comenta, fala como é que é cada técnica, explica tudo que eu expliquei, porque quando ele faz esse movimento, ele está de uma forma totalmente ativa e a absorção dele é muito maior. Então, aí também entra o quê? A curva da aprendizagem, né? Que ele revisa o conteúdo, porque a gente precisa muito de repetição. A aprendizagem, ela se dá muito pela repetição, porque tem 3 memórias, a memória de curto prazo, médio prazo e a de longo prazo. Então, a memória de curto prazo é aquela que a gente só entende, não aprende. É como se fosse você chegar na minha casa e perguntar, tem senha do Wi-Fi? Eu falo para você, 100, 9, VB, C e tal. Você levou para aquele momento. É só um momento que você precisava para digitar. Terminou de digitar, você não lembra mais a senha do Wi-Fi. Né? Você só entendeu e utilizou naquele momento. Então, o aprender é você estar constantemente, né? Assim, sempre estar fazendo revendo esse conteúdo até que passe da memória de curto prazo, migre para a memória de médio prazo, até que ela se consolide na memória de longo prazo. E isso tudo é através de repetições. E quando a gente faz de uma maneira mais correta, né? Assim, dentro das técnicas, isso potencializa muito, porque os alunos não precisam gastar muito tempo estudando, eles vão estudar menos tempo e aprenderem a ter um resultado muito maior. Eu tenho um caso, será que dá para contar aqui rapidinho? Conta, pode. De uma aluna que ela chegou, a gente estava fazendo um processo bem bacana e tal, e ela estudando para medicina. E ela estava estudando assim muitas horas, e a mãe dela que me contratou
Falei assim, olha, eu quero que potencializar o tempo da minha filha de estudo e tal. Eu falei, vamos lá. E comecei a passar todas as técnicas e ela saiu da sessão. E no dia seguinte estudou assim quase 10 horas no dia. Aí no outro dia também direto, parou só para almoço, no outro dia também, e no outro dia também. Aí ela foi fazer um simulado. No simulado ela tirou uma nota baixíssima, baixíssima. E ela ficou muito chateada. Ela, olha, não está resolvendo, não estou gostando. Aí eu falei assim, ok, então vamos lá. O que você está fazendo? Me diga tudo que você está fazendo dentro do que eu te passei. Aí ela falou, olha, na verdade, eu falei, se você fez as respirações antes, né, de começar a estudar, trouxe uma sensação positiva. Aí eu fui falando, né, arrumou um ambiente, né, deixou tudo organizado e tal. Fez o Pomodoro, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Pomodoro daqui a pouco. Ela, na verdade, eu não fiz, não. Eu ia fazer, mas a minha mãe chegou no quarto e falou, você está perdendo tempo demais, pode tratar de estudar, você não vai fazer esse negócio, não. Então, assim, ela me pagava, eu estava me pagando para eu poder ensinar a técnica de estudo, mas não permitia que a própria filha utilizasse as técnicas, porque ela não aprendeu dessa forma. Né? E eu ainda falava, olha, e eu sempre gravo, depois da sessão, um áudio para os pais explicando o que foi dado. Né? E eu expliquei, ó, a técnica tal, 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 eu expliquei como é que funcionava, eu conversei com ela, mas não adiantou. Aí eu falei assim, olha, aí eu chamei a mãe para conversar. E aí eu conversei numa boa com a mãe, olha, vamos fazer o seguinte, ela estudou 10 anos. chamava algumas vezes, né, Ana? Porque a gente, pai e mãe, a gente atrapalha o processo. Eu vejo que às vezes a dificuldade é nossa, né? Os filhos, às vezes... Muitas vezes, sim. Mas a gente acolhe com carinho, né, Roberta? Não é nada de ficar puxando né? Com amor, Às vezes é mas é tudo com muito amor. Então eu chamei a mãe para conversar. Eu falei, olha, se ela tivesse estudado 3 horas e pouquinho num dia, 3 horas e pouco no outro dia, mais 3 horas e pouquinho no terceiro dia, ela teria se saído infinitamente melhor do que ela ter estudado 10 horas por dia. Por quê? Ela não fez pausas. E a técnica Pomodoro, já até adiantando, é exatamente isso. É uma técnica, né, criada na década de 80, que é para gerenciamento de tempo. Então, nós precisamos fazer pausas. E essas pausas, elas são essenciais. Então, assim, a cada 25 minutos de estudo, mas estudo totalmente focado. Sim. Porque existe o modo difuso e o modo focado. É você estar totalmente focado naquilo que você vai fazer naquele momento. Tirar tudo que te distrai, principalmente para quem é auditivo, qualquer barulho atrapalha. É por isso que eu gosto de fazer esses testes antes também. Então, ele já percebendo o estilo dele, ele falou assim, olha, eu preciso de um abafador de sons. Ótimo, é um recurso que ele tem para ele ficar mais focado. Ou então, para o auditivo, é muito legal escutar aquelas músicas, né? Ou músicas clássicas, ou músicas para concentração, aquelas que tem aquele para concentração. Então, para eles são excelentes. Agora, para o visual, ele precisa de um lugar, de preferência, mais clean, com poucas coisas, nada de ter muitas coisas chamando a atenção, que vai tirar o foco dele. Se tiver gente transitando demais na casa, também vai tirar o foco. E tem o sinestésico, que é o que mais se mexe, né? Ele se mexe muito também, então qualquer coisa de sentidos, se a temperatura, se tiver um ambiente muito quente ou muito frio, vai atrapalhar. Então, assim, eu tenho um filho que ele é sinestésico, assim, no topo, né? E ele começa a ler um livro, ele começa a ler assim, daqui a pouco ele está lendo assim, daqui a pouco ele está deitado, daqui a pouco está de cabeça para baixo, mas ele está lendo, ele aprende dessa forma. No começo eu chamava muita atenção, hoje em dia eu deixo. O que eu falo para ele é o seguinte, olha, a coluna tem que estar ereta, tem que estar bem retinha, né? E não adianta, senão ele vai deitar todo, né? Ou então vai ficar todo assim. Aí qual a mensagem que ele está mandando para o cérebro? Que aquilo não é legal, que aquilo é desconfortável, e não vai ser uma leitura interessante. E nem estudo interessante. Então, para a gente poder estudar também e potencializar o nosso tempo de estudo, lembrar sempre dessa pirâmide. Oi? Postura. Postura, que a gente fala, né? Postura de poder. Então, fazer essa postura, trazer uma sensação positiva ao estudar, exatamente. Então, antes de estudar, a nossa mente ela não consegue interpretar o que é real, o que é imaginário. Então, tem como a gente driblar a nossa mente. Ana, o meu que tá falhando é o seu. Peraí. Voltou? Peraí, Ana. Tá. Tem um aparelho que eu uso em sala de neurofeedback, né, o Cardiomotion, que eu meço isso, né? Então eu coloco no dedo da criança
é conectado no meu computador e ele vai ver, vai jogar com a respiração. É conectado, né? E ele gosta porque ele vai perceber o momento certo que está liberando os hormônios que não são legais, o momento que ele está agitado, o momento que ele está realmente, que ele entrou em coerência cardíaca, que isso melhora tudo, inclusive foco, concentração e também imunidade. Ainda mais nesse tempo que nós estamos passando, esse aparelhinho melhora muito. E eu começo, quando eu coloco esse aparelho nas crianças, que são os 10 primeiros minutos, né? Crianças e adolescentes, e nos adultos também eu utilizo, eu peço que eles percebam, quando eles chegam, né, em coerência cardíaca, como que eles estão. Como é que está a respiração deles nesse momento? Para quê? Para que eles consigam reproduzir essa respiração lá fora, para que não fique na dependência do aparelho. Pessoal, olha, perceba como é que está seu corpo. Como é que está a respiração? Que lugar que você está respirando? Você está respirando com toda a capacidade do seu pulmão e tal? Então, eles vão percebendo, porque respiração é vida, né? E a gente controla as emoções também pela respiração. Então, teve até uma época que eu fui convidada para fazer algumas palestras no presídio, aqui em Brasília, né? Na Colmeia e também no presídio masculino. E lá eu fui trabalhar sobre inteligência emocional e autorresponsabilidade. Olha a responsabilidade de trabalhar com os detentos. Esses dois temas, né? E eles se emocionaram muito, porque eu contei um pouco da minha história, e reconheceram que se eles tivessem parado um pouquinho antes, tivessem respirado, eles não estavam ali tendo que ficar 20 anos, 30 anos, 10 anos, né? Chega arrepia. Então, assim, a respiração realmente, e você poder ensinar isso para as crianças desde cedo é maravilhoso. Como elas controlarem a emoção, sentir raiva, ok sentir raiva, mas sentir raiva não te dá direito de bater, de xingar ninguém, né? Nem de se machucar, porque tem crianças que chegam para mim e não tem coragem de fazer nada com o outro, mas se bate, se corta quando está com raiva. Então, não é nem fazer nada com o outro, nem consigo mesmo, né? É poder conseguir administrar isso que ela está sentindo e colocar para fora de uma outra forma, de uma forma assertiva. Então, isso é muito bacana. Eu sou simplesmente apaixonada pelo meu trabalho. E quando eu já trabalhava só com inteligência emocional, eu já percebia um aumento super significativo nas notas. Isso que era bacana. Só de trabalhar com a questão da autorresponsabilidade, eu faço o teste das forças pessoais com ele, então eles se descobrem, né? Eles falam assim, caramba, eu tenho poderes, né? Superpoderes. Então eles saem de lá e falam, nossa, eu tenho essas forças, nem sabia que eu tinha essas forças. Então eles começam a trabalhar com o que eles têm de melhor. Né? E o que quando as nossas forças, a gente trabalha de uma forma natural, a gente nem sente que está utilizando, né? É da nossa natureza. Então, é como a gente despertar isso mesmo, para fazer de uma forma consciente, explorando as nossas forças pessoais também. É bem bacana que eu vejo isso com esse trabalho que você está fazendo, né, com a Ana Paula. A gente tão novinha, falar assim, o privilégio dela ter acesso ao seu programa e poder já desde cedo aprender a controlar as emoções, né, os sentimentos, saber aquela questão do se controlar antes de agir, e sem aquelas birras sem fim também, aquelas coisas, né? Então, assim, eu virei sua fã, né, Ana? Então, vamos para a segunda pergunta. E o que é bacana é que não significa que ela vai aceitar tudo. Pelo contrário, a gente se ensina, a gente trabalha a questão do posicionamento, de falar de uma forma assertiva. Olha, não gostei que você fez isso comigo. Eu me senti assim quando você fez isso comigo. Que é um pouco da comunicação não violenta também, né? Eu estava trabalhando com num grupo e tinha uma pessoa que não conseguia se posicionar e ela era realmente... Todo mundo falava e ela nunca tinha direito de expor, porque ela começava, todo mundo... Né? E eu peguei e falei assim, ó, eu chamei num canto, comecei a conversar como que ela podia se posicionar. Falei assim, olha, eu também quero falar, agora é meu espaço. E pedi para o outro ficar em silêncio que ela ia falar. E ela começou, sabe? Foi lindo. Então, assim, uma criança de 6 anos já conseguia se posicionar numa sala de aula, com os amigos numa brincadeira. Olha, que bacana. Então, vamos brincar agora com o que você quer, mas na próxima a gente brinca com algo que eu quero, pode ser? Então, assim, começa esse jogo, assim, e de não se permitir. E outra, avaliar também, se a pessoa não quer, né, e sempre quer a brincadeira dela, avaliar. Será que esse tipo de pessoa você quer do seu lado? Será também que não é hora de você começar a descobrir, explorar outras amizades, né? Ir atrás de outras amizades, que às vezes a pessoa que só quer tudo do jeito dela, também de dizer, legal, abrir. Não é legal. Então... Se a pessoa que está do meu lado não quer me ouvir, não quer minha brincadeira, não quer, né? Então, às vezes não tá legal. Até a gente avaliar os amigos, né? Ensinar os filhos também a sentir isso. E você falando, né? Eu lembrei da Ana Paula essa semana, e ela
ela falando e eu atravessei. Não sei o que eu falei. Ela, mamãe, você é muito feio. Eu estava falando e você atravessou na minha fala. Aí eu, sabe assim, aí, bem assertiva comigo. Depois, outro dia, eu falei, não, filha, desculpa, é isso aí, né? Deixa ela falar. Aí depois ela pra mim assim, outro dia, você que é louca, chamei ela, mamãe, eu não gosto que você me chame de louca. Aí eu, gente, eu Porque eu falo brincando, muito do achando que poder. tava. Não, ela não gosta, ela não quer, eu não vou mais chamar, não vou brincar com ela assim. Então eu entendi que assim ela não quer. Eu posso chamar ela de outras, né, brincadeiras e tal, mas esse ela não quer. Falei, tá bom, filha. Falo, gente, essa Ana tá me deixando no chinelo. O que eu faço com essa menina? 6 anos e tá assim. Falei, gente, não. Mas tá muito legal. É tanto. E assim, a gente vai aprendendo junto. Pra mim mesmo, eu falei, poxa, eu também me posicionar, né? Aprender a gente. A ser assertivo, como você fala, né? A gente saber como se portar Conseguir e se como posicionar. se posicionar. Exatamente. Vamos lá, Ana. Tem uma pergunta aqui. Minha sogra tá aí também. Beijo, sogra, sogrinha linda. Eita! Que coisa Sogrinha boa! aqui. A Patrícia. Nossa, tem muita gente legal aqui. Eu vi umas amigas também entraram. Tem uma pergunta. Deixa eu ver uma perguntinha. Qual é a faixa etária que você trabalha? Você trabalha com crianças de 6 anos? A Vilma Duarte perguntou. Sim, Ana Paula, minha filha tem 6 anos e está no programa com a Ana. E eu tô adorando, assim. E ela fez milagres na questão de ajudar a gente a tirar os medos da Ana Paula. Ana Paula com muito medo de dormir sozinha, né? E a gente também com essa dificuldade de tirá-la da nossa cama, né? E aí a Ana preparava ela lá, deixava tudo no esquema pra gente e a gente não colocava. O que a gente, né? O erro era aqui, porque é tão bom, né? Vamos dormir, vai. Bom, e aí a Ana chamou, né? Vamos junto. Gente, desde a primeira noite que a gente colocou, a Ana Paula tá firme, deita lá na caminha, pede para ficar junto, sabe? E a gente vai seguindo, né, assim, as fases, né, os pedidos dela também. E ela já dorme na cama dela há algum tempo, né, Ana? Sim, eu mandei a foto para a Ana até postou lá. Gente, assim, ó, não tivemos mais problema com isso, não foi nada sofrido, porque também a Ana faz uma técnica da visualização, né, Ana? De visualização, Isso. de preparar, que você faz lá, e aí a gente vai falar disso mais pra frente, daqui a pouquinho. Então, assim, a Ana ajudou muito nisso também, sabe, gente? Então, assim, além da questão emocional, ainda, assim, ajudar com esses medos. Ela falar do medo e enfrentar. Resultados incríveis. Eu estou tendo resultados incríveis também com xixi na cama. Enurese noturna. Então, assim, tem várias mães que estão procurando. E eu vou confessar aqui, tá? Eu fiz xixi na cama até 14 anos de idade. Até o último dia de 14 anos de idade. Ana Paula me contou. Eu falei para ela. Eu falei para ela. E isso me causou muitos danos, né? Inclusive na autoestima, porque eu fedia. Por mais que eu tomasse banho todo dia de manhã e à noite, imagina, cheiro de adolescente, xixi de adolescente, impregnado no meu corpo, eu ia para a escola e sofria muito, sofria bullying, tive que mudar de escola, meu rendimento caiu demais. Aí na outra escola, eu cheguei, comecei a sofrer muito também, eu comecei a dar trabalho. Aí eu repeti a 5ª série 3 vezes. Eu repeti a primeira e 5ª série, eu estava no Marista, repeti a 5ª série e ainda fui expulsa do Marista. Olha, você vê, né? E hoje trabalho com educação, olha como é que são as coisas, né? Como Deus é maravilhoso e prepara. Aí eu fui pro INEI, que hoje é o COC, fiz a 5ª série de novo e fui expulsa de novo. Aí eu falei, caraca, cada uma dessas confirmava, tu é burra mesmo, hein? Caraca, você não consegue aprender, tu é muito horrível, burra. gente. Você não sabe. Aí isso ia destruindo. Aí eu fui para um colégio público, porque eu não podia mais estudar em colégio particular, porque eu já tinha sido expulsa de 2 colégios particulares, pelo menos foi o que falaram pra gente na época. Aí eu fui para um colégio público. Aí cheguei no colégio público, fiz a 5ª, 6ª e a 7ª, e repeti a 7ª. Eu falei, não acredito. No colégio público eu repeti um de ano. Mas assim, foi mais uma desistência que eu desisti, mais no final do bimestre, mas eu podia ter
Mas assim, a minha autoestima era tão embaixo que Aham. aí eu peguei e foi terrível. Então, depois que eu conheci tudo isso, né, todas essas ferramentas, então eu tenho curso de PNL, de hipnose, tem muita coisa de coach também, de neurociência, então tem várias outras formações que agregaram nesse meu programa, né? Inclusive vários de técnica de estudo, eu fiz até um curso ultimamente, agora um curso internacional também, para cada hora estar com técnicas mais novas, mais aprimoradas, para eu poder estar trazendo sempre para os alunos, né? E quando eu aprendi isso, eu falei assim, e eu sofria muito. E eu comecei a atrair para minha adolescência e para minha vida adulta muitas coisas ruins, decorrência da Sim, falta de autoestima, né, de identidade. E minha vida, um dia a gente marca um para falar um pouquinho da minha vida, mas isso é atrapalhou tanto maravilhosa, que quando gente. Tem história. É, vale a pena. Não é à toa que ela se minha transformou essa mulher aí forte, foi na luta, né? Se muito. transformou, Aí foi uma. todas as minhas dores eu consegui transformar em força. E hoje eu trabalho com isso porque eu sou simplesmente apaixonada. Então eu acho legal que quando vem um adolescente com baixa autoestima, que é uma coisa que a gente trabalha muito, autoconfiança, né? Eles pegam, e eu conto, eu amo trabalhar com metáfora, contar um pouco da minha história, ou relatos de algo, sem colocar nomes, claro, né? Quando eu preciso citar alguma coisa, algum trabalho que já apareceu para mim, mais como fim didático mesmo, eles ficam assim, caramba, você me entende, né? Porque eu passei por dores muito parecidas com o que eles estão passando, e muitas vezes maiores do que eles estão passando, né? Então cria esse rapport, essa conexão. Então é muito legal. Então tenho tido resultados assim realmente brilhantes, brilhantes, graças a Deus. E eu sou apaixonada. Eu vejo nos seus olhos. Ana, Muito. eu quero uma dica, dá umas dicas pra gente de como se preparar para assistir uma aula. Pro jovem, para criança, para adolescente chegar lá, se preparar para uma aula. O que que eu preciso fazer para poder aprender melhor? Dá umas diquinhas pra gente, para a gente deixar mais prática essa nossa Vamos lá. live. Vou dar uma dica tanto para as aulas presenciais, tá? Quanto para as aulas online também. Porque as aulas presenciais, você se preparar. Tem alguns exercícios que eu faço. Existem exercícios para potencializar o poder da sua visão. Por exemplo, você vai ter uma aula de um professor de matemática, por exemplo, que tem muitas fórmulas, muitas coisas assim, ou de física, né? E você precisa decorar e aí aprender aquelas fórmulas. Então, tem um exercício que a gente faz para melhorar o poder da visão, para você ter uma percepção melhor e para memória de longo prazo mais rápido, tá? Tem uns específicos para audição. Por exemplo, para uma aula, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Mas só falar dos exercícios que eu faço. Da audição também, para uma aula tipo história, né? Que é mais conteúdo, que o professor viaja, às vezes contando história e tal. Você precisa o quê? Prestar mais atenção, ter uma escuta mais ativa. Então, tem exercícios que você faz antes da aula e você pode fazer em casa, não precisa fazer dentro da sala de aula, entende? Você pode, porque às vezes o aluno fica assim, eu fico com vergonha de fazer isso em sala de aula. Faz em casa, porque tá valendo, ele fica de 4 a 6 horas no seu organismo, sabe? Te preparando para aquilo. Então, funciona. E tem um exercício que eu ensino no curso do super cérebro, que ele aumenta a inteligência. E ele é divino. Se for feito todos os dias, o resultado com 90 dias é sensacional. E tem Uau! também incrível. Ele foi colocado a princípio para dois grupos, né? De autistas e de pessoas que tinham Alzheimer. E todos os dias essas pessoas faziam esse exercício do supercérebro e eles perceberam que no final de 90 dias eles tiveram uma mudança significativa, muito significativa. E eles começaram a pesquisar e ficaram assim, intrigados, né? Falaram assim, e se a gente colocar esse exercício numa turma normal, né, de pessoas normais, o que será que aconteceria, né? Aí colocaram num quinto ano, se não me engano, eu não lembro qual a série direito, e eram alunos medianos, que só tiravam entre 6 e 7, não tinha alunos com nota maior, não. E colocaram esse exercício. Então, todos os dias começava com esse exercício, que leva 2 minutinhos, é muito rápido. Então, todos os dias começava com o exercício e eles também faziam no final de semana em casa, né, esse exercício. No final de 90 dias, esses alunos que eram alunos medianos passaram a ser alunos nota A, tirar de 9 para cima. Só mudando, só com esse exercício de super cérebro. Esse eu ensino dentro do programa. E eu tenho um programa tanto presencial, individual, né? E também em grupo, agora não estou podendo fazer por conta da pandemia, mas eu tenho a versão online também, mais em tempo real,
e estou lançando um produto agora, todo gravado. Então, a pessoa vai poder assistir várias vezes durante 2 anos, quantas vezes quiser, e junto com esse programa de inteligência emocional e técnica de estudo, tem ainda um programinha para os pais trabalharem o autoconhecimento também, como eles vão lidar melhor com os filhos. Então, ele é bem completo. São 167 aulas. São muitas aulas. Muito legal, tá? Mas você dá o pra gente, exercício, vamos para isso. Pode deixar. E tem o Mindfulness, né, que eu ensino também antes, é a questão da atenção plena. Antes de estudar, porque esse dá para fazer em qualquer lugar, é você parar e concentrar apenas na sua respiração, sentindo o ar inflando sua barriga, esvaziando por completo. Inflando a sua barriga, esvaziando por completo. Você faz isso 1 minutinho, 2 minutinhos, já é o suficiente para dar aquela baixada. Que, inclusive, naquele caso que eu estava te falando, que eu falei com a mãe, né? Falei assim, olha, ela não fez nem a meditação antes de estudar, não trouxe uma sensação positiva ao estudar, não fez o Pomodoro, estudou direto, então cansou o cérebro. Na hora que ela foi estudar, deu branco, na hora que ela foi fazer o simulado. Então, se ela tivesse feito as pausas direitinho, não tinha dado esse problema, tá? Então, vamos lá, um exercício, e são exercícios simples e que têm um resultado realmente brilhante, tá? O exercício para ativar a visão, tá? Qual que vocês preferem? Para ativar a visão ou a audição? Escreve aí. Tchan, 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 tchan. É um pedacinho do meu curso para vocês. Motivar a visão ou a audição, pessoal? Coloca aí. Quando a turma está muito agitada, porque às vezes, né, eu estava atendendo no Colégio Everest, né? E às vezes eles saíam da educação física e chegavam muito agitados. O que eu fazia? Eu colocava colchonete na sala, colocava todo mundo deitado e fazia massagem com a bola. Porque na hora que eu faço a massagem com os alunos, na hora que eu vou subindo a bola até o pescoço, eles vão inspirando. E quando eu vou descendo a bola, eles vão expirando. Então, isso é trabalhar com a questão da respiração. Eles ficavam tranquilinhos, calminhos, e eu conseguia dar todo o conteúdo. Então, assim, tem como. Se você quiser ativar, você faz exercício para ativar. Se você está muito agitado, tem exercício para dar uma acalmada. Então, a gente consegue trabalhar com tudo isso. Vamos lá, eles colocaram aqui? Eu nem vi. Visão, colocaram a visão. Alguém conta aí pra gente que eu fiquei aqui. Visão, visão. Ai, Jesus. Vai ficar gravar? Vai, gente, eu vou tentar gravar. Eu não sei gravar. Eu vou tentar. No final, essa é a primeira live que eu tô fazendo, eu já tô aprendendo. Audição. Bom, audição ou visão, gente? Acho que deu mais visão. É? Então vamos à visão. Bini, você perdeu, Bini. Oh, depois eu te ensino. Vai, Ana. Então vamos lá. O exercício da visão, tá? Para estimular os seus olhos. Inclusive, o nome, né? Tem até no livro, ginástica cerebral. Então ele fala desses exercícios para estímulo mesmo. Então vamos ao exercício da visão, que eu amo também. Então, a primeira coisa, você vai olhar para o lado direito e esquerdo bem rápido, sem mexer o seu pescoço. Vê se eu tô fazendo certo, Ana. Calma. Certinho. Você tá indo um pouquinho para cima, mas tá certo. É mais para lateral, tá? Tá. Mas é só questão de treino. Só questão de treino, daqui a pouco fica massa. É difícil, não é fácil, não. No começo é difícil. A gente vai estimular essa área para que você tenha uma concentração maior no poder da visão, tá? Ok, só isso está suficiente. Beleza. Terminou de fazer? O que você vai fazer? Você vai colocar os seus 2 dedinhos à frente. Estica suas mãos, isso. E você vai abrir o seu braço, a sua mão, seu braço, né? Olhando somente para a sua unha, por exemplo, da mão direita, tá? A unha da mão direita, você vai olhando para a sua unha somente com os olhos. Nada de mexer o pescoço. Ai, volta o pescoço. Entendi. Volta o pescoço. Ó. O máximo que você conseguir, tá? Terminou, volta, você vai fazer com o outro lado. Não dá para ver direitinho meus braços aqui, mas dá para entender, né? Você faz pelo menos 2 vezes em cada lado, tá? O dos olhos também, você faz uns 40 segundinhos, não é muita coisa, não. Terminou, o que você vai fazer? Você vai
fazer para cima agora, para cima e para baixo. O máximo que você conseguir também, tá? Sem mexer o pescoço, só os olhos. Pode ficar alternando entre as mãos ou uma mão só, tanto faz, tá? Muito bem. Terminou? O que você vai fazer? Você vai esfregar as suas mãos, mas com muita força, assim, né? Com muita intensidade, até ficar bem quentinho. Ficou quentinho, você vai colocar sobre os seus olhos e vai a postura bem retinha, respirando lento e profundamente, tá? Para que você sinta mesmo essa energia nos seus olhos. Nossa, eu sinto até formigar meus olhos e as mãos. E aproveita para fazer respirações bem lentas e bem profundas, para ajudar a oxigenar o cérebro. Só isso. Terminou? Você vai fazer uma rodada, tudo de novo. Primeira coisa, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Estica as duas mãos para um lado, para o outro, 2 vezes, tá? Tá. Para o outro também, para cima e para baixo, 2 vezes e esfrega as mãos. E põe aqui, aproveita para a coluna estar bem retinha e fazer uma respiração bem profunda, tá? Aproveitar. Esse exercício, ele é super simples, né? Qualquer um pode fazer. Então, e ele é tão magnífico. Então, assim, pode perceber, você pode fazer testes. Quem for professor aqui estiver assistindo, ou até mesmo os pais, você pode estimular e fazer com seus filhos antes da tarefa de casa, por exemplo. Se você percebe que é uma matéria de matemática, ou alguma coisa que eles precisam prestar mais atenção do visual, fala assim, olha, vamos fazer uma respiração? Faz 1 minutinho de respiração para concentrar só no ar entrando e saindo, faz esse exercício. Você vai ver que a qualidade de estudo dele naquele momento vai ser muito maior, ele vai conseguir reter com mais facilidade. Então é perfeito, tá? E uma das coisas que é muito importante, lembrar da postura. Então, uma das coisas que eu falo também é que dá para a gente enganar o nosso cérebro, que o nosso cérebro não consegue saber o que é real, o que é imaginário, da gente trazer uma sensação positiva ao estudar, mesmo que não tenha nada a ver com o estudo. Por exemplo, eu vou estudar física, e eu detesto física, então matemática, eu tenho pavor de matemática, né? Que os meninos, aí eles já começam a estudar assim, ai que saco, vou estudar matemática, que droga. Olha a mensagem que eles estão mandando, olha o que eles estão comunicando, né? Então, mesmo que não goste, gente, fica numa postura legal, fecha os olhos por 1 minutinho e pensa numa coisa que você ama. Por exemplo, jogar futebol, ou então assistir uma série, patinação, natação, comer, tomar banho, o que for, algo que você goste muito. Aí, imagina um pouquinho. Mas não é só... Aí a gente trabalha muito com a questão da visualização, né? Então, não é só você imaginar, é imaginar e sentir. O mais importante é trazer essa sensação. Eu quero que você traga a sensação como se você estivesse vivenciando aquilo. Como se você estivesse jogando mesmo, ou jogando futebol, ou fazendo patinação, cantando, dançando. Trouxe aquela sensação? Por 1 minutinho, abre os olhos e começa a estudar. Imediatamente. Por quê? A gente vai trabalhar com a neuroassociação. O cérebro vai associar aquele sentimento, aquela sensação com o estudo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha que interessante. E com o tempo, você vai começar a ter alegria ao estudar. Olha que massa. Mesmo que não goste, se ele fizer isso constantemente e também agregando, claro, as técnicas de estudo. Porque o que eles mais gostam é isso. Eles não precisam se matar estudando. Eles podem estudar com qualidade. E vai sobrar tempo livre para eles brincarem, para eles descobrirem novos talentos, para eles poderem fazer o que eles quiserem, né? E sempre eu falo... viajar. Viajar. Exatamente. O que eu falo muito para eles também, que às vezes eles nem descobrem os talentos e as habilidades porque não tem tempo. Porque às vezes fica enrolando a tarde inteira para fazer uma tarefa que faria em 5 minutos. Sabe? Em 50 minutos. Ou então em 1h30 faria aquela matéria e fica enrolando, fica a tarde inteira estudando. Então, eles podem potencializar o tempo de estudo,
fazer conforme as técnicas, né? Descobrir qual a técnica que funciona mais para ele, ser assertivo nisso também. E pronto, terminou, fez a revisão também, sempre recapitular algo que já foi aprendido antes, que a repetição faz parte do aprendizado. E ele vai ter mais tempo livre. Foi o que a Maria falou, a filha da Milena, né, lá da Alemanha. Que ela falou assim, nossa, eu descobri novos talentos. Ela não sabia que ela amava costurar, porque ela teve tempo de entrar em aula de costura, futebol, então assim, pintura. Então ela começou a fazer coisas que ela não tinha tempo antes. Ela gastava a tarde inteira para fazer a tarefa, enrolava, e agora ela lê muito mais. Sabe, tá querendo escrever um livro, eu achei a coisa mais linda. Ela despertou a vontade de ser escritora. Olha que bacana. Né? De tanto ler, agora ela tem que fazer. Né? E tudo em alemão. A mãe dela, a né? Milena, fala assim. A Milena fez uma condição com elas. Para cada livro em português que ela lê, ela tem que ler um livro em alemão. Então, e ela aceitou. Então, ela tá super fluente agora. E muito legal mesmo. Tá super bacana. Tô morrendo de saudade delas também. Vamos para outra pergunta. Agora sobre alguma técnica de estudo que você possa passar para a gente, explicar um pouquinho sobre alguma técnica que você ensina na sua mentoria, nos seus cursos. Uma técnica que eu ensino para todos, que eu até falo assim, eu passo todas as técnicas para eles descobrirem o que funciona melhor para eles. Mas, dentro do programa, a gente faz os nossos combos, né? Como se fosse o McDonald's. Quando a gente vai no McDonald's, não tem um combo, McLanche Feliz, ou então o combo número 1, que você pega um sanduíche, um refrigerante e batata, né? E às vezes você pode acrescentar uma sobremesa. Mesma coisa, lá você vai acrescentar algumas técnicas básicas que precisam ter, e você acrescenta outra que faz mais sentido para você. Por exemplo, uma que eu amo demais é a Pomodoro, né, e a leitura eficaz, que essas duas eu recomendo que estejam dentro do combo da aprendizagem. Que toda vez que a criança ou adolescente, até mesmo adulto, essa semana eu vou atender um pai que falou assim, olha, agora eu quero trabalhar com você. Eu quero que você ensine todas as técnicas para mim. Porque eu estou estudando para concurso e eu quero aprender tudo isso. Eu falei, fechou, então vamos. Então, assim, você me aguarda, o que eu vou querer também. Ótimo. Aí uma coisa que eu acho muito bacana, né, no Pomodoro, que é uma técnica de gerenciamento de tempo. Só que para ela funcionar, porque o poder dela é maravilhoso, ele vai como se fosse triplicar o poder dele de ação. Se você estudar por 50 minutos ou 25, você pode começar por 25 minutos, tá? Só que para você fazer a técnica Pomodoro, primeiro você vai ter que tirar tudo que te distrai. Ruídos, pessoas transitando, notificações em celular, que é terrível. Porque existe uma coisa que é ciclo da atenção e foco. Cada vez que você dá uma pausa, que você está totalmente focado e você para, o seu cérebro leva um tempo grande até ele ficar totalmente focado de novo. Então, por isso que às vezes não rende. Você fica a tarde inteira, mas toda hora você se distrai. É uma notificação do celular, é alguém, às vezes uma mãe, sem saber, fica assim, filho, quer um lanchinho agora? Quer uma água? Olha, fulano ligou para você, não sei o que, tá te chamando para brincar lá embaixo. Então, qualquer interrupção vai atrapalhar. Então, eu recomendo muito, até para trabalhar a questão do posicionamento também, que o filho chegue para a mãe nesse momento e fale assim, mãe, eu vou fazer agora o meu Pomodoro. Pronto. Naquele tempo que ele vai fazer o Pomodoro, não é para a mãe chamar para nada. São 25 minutos passa assim, ó. Mas totalmente focado. Tira tudo que distrai e foca, tá? Começar pelas tarefas mais difíceis, porque a questão da força de vontade ela é limitada. Então, se a gente começa pelas mais fáceis, na hora que você vai para mais difícil, você já está sem energia, você não consegue mais, você já gastou essa questão da força da vontade, de vontade também, tá? Então, comece pela mais difícil, passou 25 minutos, dá uma pausa. De 5 minutos, de 5 a 10 minutos, tá? Se for o Pomodoro de 50 minutos, você faz uma pausa de 10. Esse tempo de pausa, ele serve para quê? Para consolidar o aprendizado. Quando os neurônios estão assim, né? Até que eles consolidam. Aí, a bainha de mielina, ela começa, com a repetição também, ela ficar mais fortalecida. Então, isso que é dessa forma que é constituído o aprendizado, né? De tanta repetição. Então, se eles fazem isso, estudam focados, no dia seguinte repete, daqui uma semana repete de novo aquilo que ele aprendeu, daqui um mês de novo, então ele vai estar sempre levando esse conteúdo para a memória de longo prazo, tá? Então, ele estudou 25 minutos, tem uma pausa de 5. Aí ele volta e estuda mais 25 minutos.
mais uma pausa de 5. Se terminar a matéria toda por aí, tudo bem, tá? Mas se tiver mais coisa para estudar, para revisar, para fazer, dependendo da idade, faz mais 25, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25. A quarta pausa é uma pausa maior. Em vez de 5 minutos, você faz uma pausa de 15 minutos, mais ou menos, de 15 a meia hora, tá? Aí, se você for fazer a de 30 minutos, de 50 minutos, o Pomodoro, 50 minutos, pausa de 10, 50, pausa de 10, 50 minutos, pausa de 10, 50 minutos, pausa de meia hora. Essas pausas são muito importantes. Quem nunca estava diante de um problema, né, super difícil de matemática, ou então alguma questão que não estava entendendo, e fica assim, nossa, não estou entendendo nada e tal. Aí ele para um pouquinho, vai fazer uma coisa que não tem nada a ver, e dá aquele, nossa, agora eu não sei. Ou então, quando volta, fica mais fácil, né? Então, é preciso desse tempo de pausa. Foi o que aconteceu com aquela minha cliente que estava estudando, que eu falei, né? Medicina, que a mãe dela não deixou ela aplicar em casa, que realmente o estudo dela não foi vantajoso naquele momento, porque ela se estafou, né? Na hora que ela foi fazer o simulado, tirou uma nota muito baixa, né? Porque ela chegou, tinha estudado muito, tinha estressado, não fez respiração, nem na hora da prova. Porque na hora da prova dá aquele nervoso. Então, na hora do nervoso, faz uma respiração também. Porque ajuda a oxigenar o cérebro para você poder lembrar o que você estudou. Mas não é milagre, tá? Não adianta chegar e respirar se você não tiver estudado. Então, quando você estuda, o olho, ativar tudo e não ter estudado nada. Aí, pode fazer até um super cérebro que você não vai gabaritar se você não fizer a sua parte. É que nem uma academia, né, Roberto? Não adianta você pagar uma melhor academia, pagar um personal só para te acompanhar, contratar o melhor nutricionista, um nutrólogo, todo mundo, fazer todos os exames, check-ups, agora eu vou, compra roupa fitness, se não vai para academia, se come todo dia sanduíche na rua, pizza, não vai adiantar. Né? Então não é milagre, é um processo. Mas funciona. Funciona e eu tenho tido resultados brilhantes. Minha cunhada está perguntando aqui, no intervalo, nesses 5 minutinhos, o que a gente faz? Qual é o comportamento? O que eu faço nesses 5 minutinhos? Nada relacionado a estudo. Não pode ler, não pode estudar, nada. Pode assistir um videozinho rápido no YouTube, pode ligar, conversar com alguém, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, fazer um lanche, tomar um banho rapidinho, sabe? Tem uma coisa que é muito interessante, que foi um dos cursos que eu fiz, que falou, se a gente fizer treinar, fazer malabarismo, nesses intervalos é maravilhoso, porque você cria novas conexões neurais. Olha que bacana. Eita. Então, você pode estar fazendo coisas diferentes. Por exemplo, não só nas pausas, tá? Mas durante o dia, para você estimular essas novas conexões neurais, você pode, se você for destro, escovar o dente com a mão esquerda, né? Você pode tomar banho começando por outra parte do corpo, fazer diferente do que você está habituado a fazer, porque isso também vai estimulando novas sinapses neurais. E nos intervalos, pode fazer um carinho, brincar com o cachorrinho, com o pet, sabe? Pode conversar um pouco com a mãe e falar, olha, agora, mas assim, coloca o cronômetro mesmo, porque se deixar solto, inverte. Eu já vi crianças fazendo 5 minutos de estudo, 25 de pausa. Não é assim. É 25 minutos de estudo totalmente focado e 5 de pausa. Ou, se for uma criança que já tem um hábito de estudo maior, né, já consegue ficar mais tempo, porque 25 minutos passa muito rápido, faz 50 minutos e uma pausa de 10. O que eu percebo? Eu uso muito isso para a minha vida. Eu tenho TDAH, né, e eu perco a atenção muito rápido, e eu preciso usar essas técnicas, senão meu dia não rende. Eu ponho meus vídeos de altas frequências para combater com a procrastinação. Adoro, tem no YouTube, viu? Vocês colocam altas frequências, genialidade, altas frequências, procrastinação. São sons, hertz, né? Que eles estimulam a você ficar na mesma frequência. Então, estimula você ter mais foco, maior concentração, melhora a saúde, tem para várias coisas. Então, eu coloco esses vídeos, marco o Pomodoro, só que antes de começar o Pomodoro, eu tenho uma lista, a programação, o que eu preciso fazer. Se eu não tiver, eu não rendo. Eu faço um monte de coisas e quando eu vejo, não fiz o que era essencial, o que era mais importante. Eu falei, caramba, eu não acredito que eu fiz isso de novo. Então, eu falei, vamos lá, vida que segue, agora eu vou fazer e a próxima vez é melhor. Então, eu vou me policiando dia a dia.
dia a dia, porque senão eu me afrouxo também. Isso aí. Eu também, para trabalhar assim, eu preciso também, eu me preparo toda. Às vezes, quando eu quero, acendo até uma vela, entro bem no clima, ficar gostoso trabalhar. Sabe, eu faço Você ficar gostoso. Hã? criar um ritual antes você criou você tocou num assunto muito importante. Eu ia até esquecer de falar se você não mencionasse aí. Criar ritual de estudo. Antes de começar a estudar, começa a ter uma rotina diferente. Né? Ó, vou começar, já arruma todo o ambiente, sabe? Às vezes traz uma aguinha, põe uma Um vela, põe uma cafezinho, música. uma vela, sempre. Aí Exatamente, eu um arrumo aviso de essência. e o meu Essência trabalho também é rende. maravilhoso. Exatamente. Eu trabalho muito dentro da sala com algumas essências especiais, né? Então, assim, dependendo do caso, eu ponho essência de alecrim. Tem uns, quando eu vou trabalhar perdão, eu ponho outro tipo de essência. Quando eu vou trabalhar gratidão, uma outra essência. Então, eu vou trabalhando com as essências também, né? Com cheirinhos, junto com o alta frequência. Às vezes eu ponho até luzinha quando a gente vai fazer visualização. Eu trabalho com as luzes também. Então, eu trabalho, assim, várias coisas em conjunto. É bem bacana. É, verdade, bom demais. Deixa eu perguntar agora. Agora a gente vai falar sobre a importância de ficar sem o celular antes de dormir. Aí eu quero que você fale pra gente um pouquinho dessa que a gente conversou aquele dia, sobre né, a importância de dar um tempo do celular para dormir, e depois quando a gente acorda também, né? Bom, fala aí, você que sabe. Então, olha só, já tem estudos falando que realmente os jovens hoje estão ficando muito tempo no telefone, né? Não só em telefone, mas nas redes sociais, em aplicativos, em, em joguinhos, né? Então, eles estão gastando muitas horas, às vezes mais de 6 horas por dia. Eu tive alunos que ficam quase 13 horas por dia em celular, porque agora muitas aulas estão online, né? Então, fora o tempo das aulas online, ainda tem o tempo que ficam só teclando. Então, uma coisa muito importante é largar os celulares e os eletrônicos, né, esses sistemas, pelo menos 2 horas antes de dormir. Eu sei que é difícil, que é desafiador, mas você pode começar inicialmente, isso para os pais também, tá valendo, tá? Porque Para mim, deixa a gente nossa, muito acelerado, deixa a gente muito acelerado. E a gente leva um tempo até a gente se acalmar de novo. Por isso que muitas pessoas estão tendo insônia, o sono não tá legal, síndrome de pensamento acelerado, né? E vem assim, não consigo dormir, tá? Você vai pro celular, vai pra cama com o celular, vou. Até que hora você fica teclando? Até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas, assistindo série, uma atrás da outra, né? Aí não sabe, às vezes, por que não rende na escola, né? Porque assim, aí chega, fica com sono, né? E realmente acaba não rendendo. é o Mas horário que eu enfim. pego o celular, vou para o quarto, aí apago a luz e fico lendo jornal. Aí vou. Nossa, ainda mais jornal, meu Deus. Vou ler jornal, aí eu vou Então, ler tudo, me atualizar. Não, não dá. então, olha só. Quer ver jornal? Veja em outro horário, que não seja nem a primeira meia hora do dia e muito menos a última meia hora do seu dia. Essas duas meia horas são o tempo, né, mais importante do nosso dia. Para quê? Porque a gente, é como se a gente acessasse o subconsciente nesse momento com maior facilidade. Então, cuidado com o tipo de informação que você está se permitindo colocar. Porque às vezes você está vendo sobre guerras, sobre política, sobre brigas, sobre discussões, e aquilo você vai levar para o teu sono. Né? E não vai ser um sono restaurador. Né? E outra, a aprendizagem, ela também se faz através do sono. No sono, é uma outra parte muito importante para a consolidação da aprendizagem. Então, se a gente fica em celulares, tem até eu estou fazendo um material muito bacana para os pais, como auxiliar os pais nessa questão da tecnologia com as crianças e os adolescentes. E para eles também, tá? Então, assim que estiver pronto, eu te falo. Se quiser, a gente até faz uma outra live também para poder já dar um spoiler, tá? Do programa. Para poder auxiliar os pais nesse momento também. E tem ferramentas para isso, tá? Então, isso que é bacana. Tem muitas ferramentas para isso. Então, o que a gente vai fazer? É também criar um ritual para dormir.
deixar o celular, tomar um banho quentinho. Se você gosta de um leite morno, alguma coisa, toma uma sopinha, uma alimentação mais leve. A alimentação também influencia, né? Se você come coisas muito pesadas antes de dormir, seu sono provavelmente, ainda mais se for muita gordura, não vai ser um sono restaurador. Então, é necessário tudo isso junto, é uma engrenagem. Então, a gente fala também da alimentação, do sono. Então, quando a gente consegue fazer, mapear mesmo, e começa essas mudanças de comportamento, é natural. Porque a gente está acostumado a fazer isso. Mas é porque a gente fez várias vezes, até que virou um hábito. Então, para você criar um novo hábito, comece a fazer coisas diferentes. Começando por micro hábitos. Então, se é difícil você parar 2 horas antes com o celular, comece amanhã com 15 minutos a menos, ou hoje mesmo. Para 15 minutos antes de dormir. Amanhã, 25 minutos. E vai aumentando até você largar os eletrônicos e tudo 2 horas antes de dormir, tá? Realmente melhora o sono. A consolidação do aprendizado melhora bastante também. Você vai ter um estudo melhor. E uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, é que você falou do estudo, né? Algumas dicas. Quando trabalho aula online, o que os alunos podem fazer para ter uma aula melhor? Gente, primeiro, tenham empatia com os professores, porque já é um super desafio. Os professores não davam aula online, tiveram que se desafiar. Então, é tão difícil, é tão complicado você dar uma aula com a câmera fechada, sabe? Todo mundo lá só com o nome, ou então uma fotinho, e ninguém aparece. Parece que a gente está dando aula para ninguém, né? Que nem fazer uma live, às vezes, sozinha, né? É tão ruim. Eu não gosto, eu gosto de estar interagindo. Então, assim, abre a câmera, fica numa postura legal, sabe? Porque se você ficar... Eu tenho um amigo, que era inclusive sócio, a gente tinha uma empresa junta, né? A Robervani, que ela falava que aquela postura, tá tudo jogado assim na sala de aula, ela chamava de posição se lascou. Eu achava o máximo. Porque é isso mesmo, se lascou. Porque qual é a mensagem que você está mandando pro teu cérebro naquele momento? Que aquilo é horrível, que não é legal, que você não está afim de estar ali. Então, seu corpo vai produzir hormônios que não sejam legais. Né? Então, fica uma postura legal, abre a câmera, deixa o ambiente limpo, deixa só aquilo que você vai estudar, interage. Lembra da pirâmide da aprendizagem? Fica das 50% para baixo, interage, pergunta, porque você vai estar potencializando aquele seu tempo de aula. Na hora que você precisar de revisar, você vai revisar. Olha que interessante. Quando você estuda direitinho, uma aula de 50 minutos, você consegue revisar em 10 minutos no primeiro dia. No dia seguinte, em 10 minutos. Daqui uma semana também você consegue mais ou menos 10, 7 minutinhos. Daqui um mês você revisa aquele conteúdo, equivalente a 50 minutos, em 5 minutos. E daqui a pouco em 3. Então, quanto mais você estuda, vai treinando, menos é treino. É treino. É que nem academia, trabalhar com os músculos. Daqui a pouco você consegue mais peso, você está melhor, você está mais sarada. É trabalhar com os músculos mesmo, com esses músculos. É técnica, né? E a gente não aprende isso na escola. Ninguém ensina a gente a estudar. Não, taca a matéria, vai, se vira aí. Mas, assim, como estudar, como fazer, ninguém nunca para nos ajudar, auxiliar. É assim, assado. Vocês... Não, quer que você se lasque. Não, tem que estar tantas horas por dia. Né? E a gente vê que não é assim agora. Tem algumas escolas que já estão adotando algumas técnicas de estudo, as mais famosas, né? Tipo resumo, mapa mental, às vezes um flashcard. Eu atendi uma pessoa, inclusive terminou a semana passada, pode ser até que ela esteja aí agora, a Lara, que ela estuda num colégio lá em... acho que é Paraíba, acho. Acho que é. E nesse colégio eles ensinam a técnica Feynman, que geralmente é dificílima, pouca gente conhece. Eu falei, uau, é a primeira pessoa que eu dou aula, né, que ela está no 3º ano do ensino médio, e o irmão dela eu atendi também, estava com 12 anos, eu atendi os dois, também de fora, e o primo de São José dos Campos, né, que também tem 12 anos, então eu atendi os 3, tudo online, e eu achei interessante eles já conhecerem essa técnica Feynman. Eu falei, uau, que interessante, porque geralmente tem algumas escolas, assim, as melhores já estão dando mapa mental, ensina mais ou menos como faz um resumo. Só que dentro das técnicas que eu trago, até mesmo o resumo, a leitura eficaz, sempre tem um quezinho a mais. É algo a mais que eu achei estudando que não tem nesses cursos, assim, né? Geralmente não tem. Então, só realmente quem estudou mais a fundo que tem essas técnicas mais aprimoradas que eu trago no curso, realmente. Que legal, então, Ana. O que mais? A gente falou do sono.
Da questão de aplicar a visualização, essas técnicas de visualização, que você aplicou bastante com a Ana Paula. Muito. O que eu faço? Muitas sessões, no caso da Ana Paula, né? Tem criança que vem para mim com medo, por exemplo. Teve uma que chegou, a minha sala fica no Centro Empresarial Norte, né, na Asa Norte, aqui em Brasília, e eu trabalho, minha sala no 5º andar. E teve uma mãe que chegou junto com a filha, esbaforida, assim, suando, né, toda assim, não conseguia falar. Eu falei, o que houve? Ela, não, porque eu subi de escada. Eu falei assim, mas tem um monte de elevadores, acho que tem 7, 8 elevadores, né? Tem um monte de elevadores. Eu falei, nossa. Eu falei, por que você subiu de escada? Minha filha tem medo de elevador. Aí eu, opa, adoro trabalhar com medo, né? Aí eu falei, então tá bom, então vamos lá. Aí a mãe ficou lá fora, eu fiz uma técnica com ela e tudo. Geralmente, eu não trabalho o medo na primeira sessão. Mas eu fiquei com tanta dó dessa mãe de ter subido 5 andares de escada e ia ter que descer os 5 andares, né? Apesar que descer é mais fácil. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu já vou aplicar agora essa técnica do medo. E fiz a técnica do medo. Primeiro é uma técnica que eu utilizo. Depois da técnica, eu faço o quê? Eu faço com que ela entre numa frequência, né, cerebral, que eu preciso que ela entre, então o aparelhinho ajuda bastante. E eu faço com que ela visualize ela fazendo aquilo que ela deseja. Por exemplo, descer de helicóptero, de elevador. Então, eu faço com que ela, na mente dela, ela exerça aquilo, que ela faça aquilo, né? Essa mudança de comportamento. Então, eu faço ela imaginar ela saindo lá da sala, apertando o botãozinho, o elevador abrindo, ela entrando confiante. Então, qual é a postura de uma pessoa confiante, né? Então, ela vai entrar tranquila. Exatamente. Empoderada. Então, eu vou trabalhando empoderada. Eu vou trabalhando isso com ela até que ela se sinta realmente assim, porque na mente dela ela já fez uma vez. Ela fez aquela primeira sinapse neural. Então, fica mais fácil para ela repetir aquilo lá fora. E foi impressionante que no mesmo dia ela já desceu de elevador. Nem sempre é tão rápido assim, né? Porque às vezes a mãe que está perto fica com medo, não quer, ela fica assim. Às vezes os pais atrapalham um pouquinho. Mas a gente vai fazendo mais algumas vezes, conversa com os pais quando necessário, e a gente faz essa questão do confronto mesmo com aquilo, né? Se tem medo de algum animal, alguma coisa assim, a gente trabalha. Agora, existem 2 tipos de medo também, isso é importante explicar. Peraí. Hoje eu fiz algumas sessões online, eu gasto um pouco mais de voz, eu estou um pouquinho rouca. E você não gosta de falar, né, Ana? Quase nada, né? Eu quase não falo. Quase nada. Se deixar, eu vou falando. Existem 2 tipos de medo. O medo imaginário e o medo real. Então, a gente primeiro tem que entender aquele medo, porque se for um medo real, ele é muito positivo, ele nos preserva, né, a nossa vida. Porque, assim, se eu não sei nadar e me jogo na piscina, tá sujeito a morrer afogado. Então, o medo faz parte disso, né? Então, a gente precisa ter realmente esse medo. Agora, se é um medo que te paralisa, opa, aí a gente tem que ver. Peraí, o elevador, realmente, ela precisa ter um medo tão grande do elevador? Teve uma outra que eu atendi, foi muito bonitinho. Também foi na primeira sessão. Que eu fiz com ela, a primeira sessão de medo. Não significa, nessa não foi a primeira sessão, não. A gente trabalhou outras coisas antes. E ela não dormia no próprio quarto também. E nem entrava no banheiro sozinha. Ela também tinha 6 anos. E ela tinha muito medo da loira do banheiro. Aí eu comecei... Aí trabalhei, inclusive, uma técnica de PNL também e tal. Trabalhei... Aí tá. E quando estava terminando a técnica, a gente já tinha feito visualização e tal. Eu falei assim, ok, olha aqui para mim. Existe alguma outra coisa que te impeça hoje de você entrar no banheiro sozinha e dormir sozinha? Que ela tinha falado da loira do banheiro, né? Faltava 20 minutos para terminar a sessão. Aí ela olhou para mim e falou assim, existe, tia. Aí eu fiquei mole. Eu falei, não acredito. Fiquei mole, com ela lá era a ferramenta. Aí eu falei, o quê? A ruiva do banheiro. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, eu não acredito. Aí eu falei, peguei o telefone e liguei pro pai dela. Eu falei assim, eu vou precisar de... A minha sorte é que eu não tinha uma sessão depois, nesse dia. Que eu falei assim, eu vou precisar de mais meia hora com a sua filha aqui. Os 20 minutos que faltam, mais meia hora. Aí eu fiz da loira do banheiro, da ruiva do banheiro, da negra do banheiro, da cor de rosa do banheiro. Morena, tudo. Eu fiz todas as cores de morena, japonesa. Eu coloquei tudo, sabe? Todas as etnias também. Aí quando terminou a sessão, eu falei assim,
existe alguma coisa que te impeça hoje de entrar no banheiro sozinha? Aí ela, não, agora não. Aí eu falei, opa. Aí eu fui deixar, porque no prédio, às vezes é difícil estacionar, né? Aquele estacionamento dependendo do horário. E os pais pedem para Antes, né? descer, Agora tá né? mais tranquilo. É. Agora tá mais tranquilo. Aí, às vezes, eu desço com a criança, entrego e já pego a próxima, né? Do outro horário. E eu desci para entregar a criança e eu falei pro pai, pai, olha, ela acabou com os medos dela e ela vai entrar no banheiro assim que chegar em casa, sozinha, e vai dormir hoje no quarto dela. Sabe o que o pai fez? Duvido. Duvido. Aí eu peguei e falei, eu não acredito que ele falou isso. A Não gente faz acredito isso, que a ele gente detona. É. Ai. Aí eu peguei e falei assim, tomara que a ferramenta tenha sido bem feita, assim, né? Ao ponto de. Porque é uma autoridade na vida dela. O pai e a mãe são as maiores. A Sim. mãe e o pai, né? São as maiores autoridades para a criança. Então, se o pai fala que não vai dar certo, a criança acredita que é uma verdade absoluta. Aí eu peguei e falei com a esposa, falei com o pai, eu falei, olha, retrata aí o que você falou, conversa com ela, porque a gente fez um trabalho tão bacana, eu precisei até de meia hora a mais, né? Para a gente poder É trabalhar aquele isso. áudio que Você. você manda depois, né? Você explicou isso no áudio. Uhum. No áudio. Aí eu conversei com ele, aí ele se retratou com a filha, falou assim, olha, filha, desculpa, eu não devia ter falado assim, eu acredito em você sim, eu confio, eu tenho certeza que você vai entrar no banheiro agora sozinha e vai dormir sozinha. E ela dormiu sozinha essa noite e entrou, a partir desse dia, entrou sozinha no banheiro também, sem problema nenhum. E ainda, só que ela falou que não conseguia dormir com todas as luzes apagadas. Mas aí ela tinha um abajurzinho que ela deixava ali, mas tudo bem, pode usar alguns recursos. E não tinha problema. Pode dormir com Exatamente. Cleitinho, É, Ana Paula que usou o né? Cleiton. Usa o Cleiton, os dois dormem a noite inteira ali agarrado. Tá sendo maravilhoso. Nossa, Oh, deu e muito certo melhora o aqui. relacionamento do casal. Isso é muito bom também. Oh, não, que nem eu falo. Pro casal, às vezes não é nem só a questão do sexo, né? Mas a gente parar Tem um e tá tempo, né? junto ali, falar alguma coisa, conversar antes de dormir, né? Coisa que você não conseguiu conversar durante o dia, que você não, E né? também não vai Não, falar com a criança. que você não vai falar, e que você até coisa sobre ela que a gente precisa acertar, conversar. E assim, né? Isso é muito bom, né? Voltar essa. Porque sempre tá ali, né? Que a filha ali no meio, vamos dormir, sempre tem aquela, né? Nunca a conversa, né, do casal. Então, o filho realmente atrapalha nesse diálogo. Bom, Ana, Uhum. acho que chegamos ao fim, né? Por hoje chega. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que tá Não, bom. vamos parar por Amanhã aqui, tem que já mais. tem mais 2 lives, né? Pela Que frente. delícia. Hum? Estou amando. Que delícia, estou amando. Eu também. Peraí, a minha mais nova não dorme mais sozinha. Tem 1 mês. Acorda morrendo de medo e chorando. Qual a idade dela? Loja Dress Kids. A minha nova não. Qual a idade dela? Pra gente saber mais ou menos. Ah, e o Cleitinho, gente, é um cachorrinho. A comadre tá aqui lembrando. É o nosso cachorrinho. Lindo. Que apareceu aqui. Ele foi encontrado no mato. E pela minha cunhada, meu irmão. E a minha sobrinha Manuela. Mandando mensagem. Madrinha, olha, não sei o quê. Mandando fotos e Oh, vídeos dele. Me apaixonei. E hoje ele está aqui com a gente. Estamos muito, muito felizes com o Cleiton. Aqui, a criança, a menininha aqui que não dorme mais sozinha. Cadê a mãe? Falou aqui. Que acorda morrendo de medo, tem 3 anos. Tem essa fase do medo oh, também, Ana? Como é que é isso? tem muito. Nesse caso, com 3 anos, seria orientação aos pais, seria sessões com os pais, tá? Para eu auxiliar como eles fazerem isso. E detalhe, foi bom até essa pergunta. Tem algumas coisas, alguns fatores que é bom fiscalizar, tá? Primeiro que ela anda assistindo. Porque às vezes ela está assistindo alguns programas, por mais que seja censura livre, tem monstros, tá? Sabe? Tem algumas Isso. coisas assim assustadoras, os vídeos. E mesmo que seja censura livre, tem alguns que são bem complicados. Eu já peguei muitos, nossa, centenas de casos assim, sabe? Por conta de coisas que ela estava assistindo. E tem uma técnica muito boa, muito boa, muito boa, que eu ensino orientação aos pais, que é a indução noturna, né? Que é uma técnica que você faz com a criança dormindo, para ela também estimular esse negócio do acabar com medo.
né? Inclusive, vai ser mais um material que eu estou programando. Era para ficar pronto agora, mas não deu tempo por conta de umas coisinhas que não ficaram prontas ainda. Mas eu acredito que em 15 dias vai ficar pronto um trabalho muito bacana de como lidar com crianças difíceis e tem essa técnica de indução noturna, que é uma técnica fabulosa, muito antiga, ela tem mais de 30 anos. Ela já veio até numa nova versão, tem gente que conhece ela como Sleep Talk. Então, só que eu mexi um pouquinho na técnica de acordo com os meus conhecimentos, meus estudos, aprimorei um pouquinho e tem super funcionado. Então, tem crianças que eu ensino essa técnica para a mãe, faço o trabalho, né? É um trabalho conjunto. Eu trabalho com a criança e ensino a técnica para a mãe fazer em casa com a criança quando ela estiver dormindo. E criança tem parado de fazer xixi na cama muito rápido. Então, assim, não é tão rápido quanto o medo, né? Dependendo do medo. Mas eu tô com uma criança atendendo que em uma semana a menina fazia xixi na cama todos os dias. E a mãe começou a fazer indução noturna. Nessa semana, ela já parou, já não fez xixi na cama 3 vezes. Então já está intercalando. Eu vou só contar essa última história. Eu conheço essa técnica desde os meus 16 anos, né? Há muitos anos atrás. Não vou falar a minha idade, não, mas há muitos anos atrás. Não precisa, vamos pular essa parte. Faz 27, né? Isso. Tô brincando, tenho 46, não tem problema de falar não. E essa menina, não, a minha filha, eu tive um problema seríssimo do coração em 2012, de 2012 para 2013. Quase morri, eu tive uma miocardite fulminante. Então, eu cheguei no hospital com 10% do coração batendo. Então, assim, eu sou o 4º caso de sobrevivente de miocardite fulminante. Não sei se é do meu médico, de Brasília, do Brasil, não sei. Só sei que eu sou o 4º caso. Porque fulminante mata. E no meu caso não matou, por milagre de Deus. Porque eu tinha uma missão linda ainda pela frente. Né? E aí o assunto que rolava lá em casa, a princípio, é que eu tinha 24 horas de vida só. E se eu sobrevivesse, que era muito sério que eu tive, eu ia ter sequelas. E não tive nenhuma sequela, mas eu fiquei muito tempo, né? Eu fiquei muito tempo na UTI, aí depois que fiquei na UTI, eu fui pro quarto, fiquei muito tempo no quarto, aí depois eu fiquei 1 ano fazendo fisioterapia do pulmão, do coração, né? Principalmente do pulmão, porque o meu pulmão também ficou todo encharcado. Então, assim, eu precisei de trabalhar muito com isso até voltar. E o assunto que rolava lá em casa era isso. E minha filha, ela estava largando as fraldas nessa época. Ela devia estar com 4 anos e pouquinho. Ela estava largando as fraldas já e veio esse boom, quase perder a mãe, e voltou a fazer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Como eu estava num processo recuperando, né, de uma miocardite, eu nem liguei com isso, nem lembrei dessa técnica. Aí começou, né, 5 anos, 6 anos. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que ela puxou a mãe e vai fazer xixi na cama até 14 anos de idade? Foi a primeira coisa que eu pensei. Comecei a ficar apavorada. Aí eu liguei para uma amiga minha, né? Aí ela falou assim, Ana, lembra da indução noturna? Eu falei, caraca, eu não acredito que eu esqueci. E eu comecei a fazer todas as noites com a minha filha. Todas as noites. Então, o que aconteceu? Durante uns poucos dias, né, eu acordava, tinha feito xixi na cama. No outro dia, xixi na cama. E eu perseverando. Todo dia ali fazendo a técnica. Aí, passou uma semana, começou a intercalar. Um dia ela não fazia, 2 dias fazia. Um dia não fazia, 2 dias fazia. Daqui a pouco um dia não fazia, outro dia fazia. Daqui a pouco 2 dias não fazia, um dia fazia. E começou a espaçar. Não deu 40 dias, a minha filha parou de fazer xixi definitivamente. E detalhe, eu fiz xixi na cama até o último dia de 14 anos e meu pai fez até 14 anos também. Então, para mim, foi uma super vitória. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse feito essa técnica, ela estaria até hoje fazendo xixi na cama, porque ela está com 12 anos. E foi uma coisa assim que eu consegui. Eu acredito que e até isso veio para mim para eu testar. Falou, ó, você vai testar para você ver o tanto que funciona. E depois disso, eu utilizo isso. Eu utilizo nas sessões de orientação aos pais e tem tido resultados brilhantes para tudo, não só para isso, tá? Para criança birrenta, criança que está meio depressiva, que tem autoestima baixa. Então, assim, qualquer problema, né? Dá pra gente trabalhar. Como é que é a técnica? O que a gente faz? É aquela de falar, de conversar com a criança? Conversar com a criança dormindo. Só que ela tem todo um trabalho por trás. Não é só conversar. Tem o tempo de você comprar, tem o como conduzir, como induzir, porque se você fizer alguma coisa errada, você faz um trabalho inverso. E essa eu falo no curso também. E eu vou fazer um mini curso falando sobre isso, né? E sobre como lidar com crianças difíceis.
bem mais em conta do que o curso grande, né? O de 160 aulas. Uma coisa mais acessível para os pais também que querem conhecer um pouco do meu trabalho e já essa técnica. Então, breve, essa técnica vai estar prontinha aí para vocês também. Junto com essas aulas de como lidar com as crianças mais difíceis. Desafiadoras, né? Que bom, Ana. Ana, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui ensinando a gente, conversando com a gente, explicando tanta coisa legal. Você tem tanto a ensinar e eu, assim, para mim está sendo um privilégio poder te trazer aqui, né? Assim, eu ter te conhecido e tudo mais, e está sendo e você está aplicando o método e para minha filha que está sendo fantástico, eu estou adorando, você sabe. Então eu vou me despedindo aqui. Beijo, pessoal. Se despede aí, Ana. Obrigada mesmo. Conte comigo sempre. Estamos aí. Até amanhã, né? Todo mundo que gostou aí. Se não gostou também, tragam de novo amanhã. Venha de novo. Vem amanhã para reclamar. Quem não gostou, vem amanhã para reclamar e para, né? Apareçam. E quem gostou, chama os amigos, que a gente vai falar sobre as 5 linguagens do amor. Isso. Essa eu tô doida para saber. Tá bom, gente? Obrigada a todo mundo que participou. Um beijo grande a todo mundo. Boa noite e até amanhã, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Agora, como é que eu termino? Cuidado que tem que gravar agora. Pois é, aonde? Vamos lá. Fecha que vai aparecer um negócio de gravar. Ah, tá. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.